Qual é a razão para os cristãos terem tanta esperança no seu Deus? Qual é a razão que leva os cristãos a não desistirem de buscar a Deus? Qual é a motivação que lhes leva a persistir em seguir o seu Deus? Hã? Meus amigos, esse é o tema da palavra de hoje. A esperança. Qual é a esperança reservada para aqueles que buscam a Deus? Por que só os cristãos é que buscam? E por que eles buscam com tanto zelo, afinal? Então, meus amigos, nós vamos descobrir tudo neste vídeo. Espero que vocês todos estejam bem. Meu nome é Manuel Lima e hoje temos um tema extraordinário. Qual é a esperança dos cristãos? E o tema de hoje nós temos como verso base o livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo número 19, versículo número 6 a 8. Diz assim: esse é um relato de João, discípulo de Jesus. Diz assim: ouvi então algo que soava como a voz de uma grande multidão, como o som de muitas águas e como o som de fortes trovões, e que dizia: louvem a Jeová, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, começou a reinar. Fiquemos alegres e cheios de alegria e demos-lhe glória, porque chegou o casamento do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Sim, foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, brilhante e puro, pois o linho fino representa os atos justos dos santos. Meus amigos, eu não sei como é que diz na vossa versão, mas eu vou deixar aqui embaixo. E aliás, eu espero que vocês tenham sempre uma Bíblia aí do lado quando estamos aqui a ouvir uma pregação, porque é Deus quem está a falar. Mas é importante que as palavras sejam confirmadas na sua palavra, a fim de que nada esteja fora do contrário. Pode ser que sejam versões diferentes, mas são sempre semelhantes. Mas se não é igual, não faz mal, eu vou pôr a versão aí embaixo da que eu li. Meus amigos, sobrenatural, qual é a esperança afinal? Por que os cristãos perseguem tanto, com tanta fé, ousadia e determinação a Deus? Hein? Isso é um tema que pouco abordado, mas se nós formos a perseguir hoje esse caminho, nós vamos perceber certas coisas. Jesus vem afirmar no início da sua caminhada que felizes e santos são todos aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras desta profecia. Qual era? Em Apocalipse 1:8 está escrito. Então, vamos perceber ainda primeiro o texto. A palavra aqui está a dizer isso sobre um tempo futuro, certo? Isso é um tempo futuro em que o mundo passou a ser julgado, em que já ocorreram as 7 trombetas, os cristãos foram recolhidos, tudo já começou a acontecer, a salvação já começou a tornar-se visível. O invisível já passou à realidade. Então, nós podemos perceber aqui que esse aqui, João nos está a relatar sobre um momento em que as coisas começaram a acontecer. Quais coisas? As palavras descritas no livro de Apocalipse. É importante conhecer esse livro, porque esse livro nos retrata sobre o futuro e sobre a esperança a qual nós estamos arraigados. Aonde? Em Apocalipse. No entanto, a palavra aqui vem nos dizer que uma grande multidão dizia: louvem ao Senhor, porque Jeová, nosso Deus Todo-Poderoso, começou a reinar. Claramente nos está a dizer sobre o tempo futuro em que o Cristo se sentou na cidade celestial. O Cristo se sentou à destra do trono de Deus. Amém? E isso já começou a acontecer a partir de agora. Aliás, a partir do momento em que ele ressuscitou, ele já sentou à destra do trono de Deus. E ele já começou a reinar. Ou seja,
o seu reino já é visível. A sua glória já se está a manifestar. Como? Por meio do seu Santo Espírito. Ele já está a preparar aqueles que serão aptos para habitar com Ele, para habitar na presença dEle, para habitar no templo dEle. É neste tempo em que o Senhor já está a preparar aqueles que no futuro habitarão com Ele. No entanto, ainda não percebemos qual é a esperança a que os cristãos estão reservados, a que os cristãos se guardam tanto por não praticarem o pecado e por não se entregarem às vaidades do mundo. Vamos perceber melhor nos próximos versículos. Vem dizer assim no versículo 7: Fiquemos alegres e cheios de alegria e demos-lhe glória, porque chegou o casamento do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Aqui a palavra nos está a dizer claramente sobre o período em que o Senhor julgará a terra. Sim, não é outro período, é sobre o período em que o Senhor julgará a terra, o período em que tanto o joio como o trigo já cresceram e já estão maduros. No entanto, o Senhor só virá recolher o seu trigo. O joio será deixado de lado. O Senhor só virá buscar a noiva. Quem não é participante vai ficar. E é desse tempo que está a falar aqui na palavra. O período em que o Senhor, em que o seu casamento, em que o casamento do Cordeiro já começará a tornar-se visível. Em que aquilo que é só palavra hoje torna-se realidade. É sobre esse período que a palavra aqui nos está a dizer. E ainda diz mais no versículo 8 sobre a noiva: sim, foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, brilhante e puro, pois o linho fino representava os atos justos dos santos. Aqui a palavra vem dizer sobre a noiva, sobre aqueles que se guardam de praticar a iniquidade, aqueles que se guardam de praticar o que é mau, aqueles que se guardam da imoralidade desse mundo, aqueles que creram no Senhor, arrependeram-se dos seus pecados e viveram uma transformação de vida conforme à vontade de Deus. Para quê? Para que pudessem ser aptos de participar da herança com Cristo, para poderem ser aptos para o reino de Deus. É sobre isso que nos está a referir aqui. Mas aqui diz uma palavra bem interessante. O vestido com que a noiva se adorna é linho fino, puro e branco, que simboliza os atos justos dos santos. Primeiro, aqui há muitas coisas com as quais se abordar. A primeira, como é que nós ganhamos a justiça? Segunda, quais são esses atos? E terceira, qual é a finalidade desses atos? Mas primeiro vamos abordar sobre o primeiro ponto. Qual é aqueles que se guardam para esse casamento, aqueles que deixam a vida que eles têm, que compreendem que é pecado. Por quê? Porque começaram a ter compreensão da palavra. Porque se a palavra não entrar, é impossível que entre o arrependimento. Primeiro é a palavra, primeiro é o conhecimento, depois é que vem a próxima fase, o reconhecimento. E a terceira, a abstenção. Amém? Conhecimento, reconhecimento, abstenção. Mas vamos lá dizer. Em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 14, diz assim: felizes são os que lavam as suas vestes compridas, para que tenham a autoridade de ir às árvores da vida, e para que entrem na cidade pelos seus portões. Amém? Felizes os que lavam as suas vestes compridas. Você lava onde? Você lava no sangue do Cordeiro que já morreu pelos teus pecados. Por que você lava? Porque você quer participar da herança vindoura. E que vem dizer explicitamente aqui. Qual é? Para que tenham a autoridade de ir às árvores da vida.
e para que entre na cidade pelos seus portões. É muito mais do que simplesmente louvar para sempre. É ter autoridade para permanecer na presença de Deus, é ter autoridade para habitar na presença dEle, é ter autoridade para viver com Ele para todo sempre, é ser santo, é ser puro, é ser imaculado, é ser acima de tudo, como a própria palavra vem dizer, bom, perfeito e agradável. Amém? Então, é esse o que significa o primeiro ponto. Qual é? A abstenção é ganhar o conhecimento. Por que que nós nos abstemos das coisas? Por que que nós... Para quê? Para quê que os cristãos abandonam os pecados? Por quê? Porque eles ganharam consciência. Ganharam a consciência que vem por meio da palavra. Primeiro ponto. Ganharam consciência. A consciência é muito importante. Se você não sabe, se você não conhece, você nunca vai mudar. Então, para aquele que nunca conheceu, é impossível que alguma vez mude. O nada não cria nada. Então, para reconhecer, primeiro é necessário que se conheça. Depois daí vem o segundo ponto. Por que que os cristãos, depois de conhecerem, reconhecem os seus pecados? Porque depois de você conhecer, você descobre que na verdade tudo aquilo que você buscava e que achava ser bom, na verdade não é assim tão bom. Na verdade, se calhar descobriste que o teu coração é mau. Descobriste que o teu coração é mau desde a sua juventude. Descobriste que tu por ti mesmo é impossível que te justifiques. Porquê? Porque por mais que tentes, nunca vai ser possível tu estares 100% apto, 100% completo, 100% digno de estar na presença. Porquê? Porque vais sempre falhar. Amém? Depois vem o terceiro ponto, a abstinência. Depois de eu conhecer, reconhecer, agora vem aquilo que vem dizer aqui no versículo 19. No capítulo 19, versículo 8, que é o linho, representa os atos justos dos santos. A abstenção, que eu aqui me refiro, são os atos justos dos santos. E quais são? Praticarem o que aprenderam e ouviram de Deus. Praticarem aquilo que aprenderam na palavra de Deus. Base da vida do cristão é a palavra de Deus. Estás fora da palavra, então esquece. Ah, mas irmão, eu não oro, mas eu tenho Deus. Como assim? Como é que você conhece algo que você nem conhece? Porque a palavra vem dizer em João 1 que o verbo se fez carne, ou seja, o que está escrito veio à realidade. Jesus é o verbo que se fez carne. Para você conhecer Jesus, você tem que conhecer a palavra. Então, o que é que você conhece? Qual é o Deus que você tem, sendo que você nem conhece o Deus que você tem? É preciso conhecer-lhe. Como? Por meio da palavra. Jesus vem declarar em Mateus 5, Mateus no seu capítulo, enquanto ele declarava os bem-aventurados, ele declarou em Mateus capítulo 5, no seu versículo 3, felizes os que têm consciência da sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Noutra versão diz assim, felizes os pobres de espírito, porque a eles pertence o reino dos céus. Mas essa versão aqui eu gostei muito, porque ela vem dizer explicitamente, felizes os que têm consciência da sua necessidade espiritual, ou seja, para você, vamos já começar aqui, para você ter esperança naquilo em Deus, para você ter fé em Deus, você tem que ganhar consciência da tua necessidade. Você tem que perceber que você precisa de Deus, você precisa do pão da vida.
Você precisa da água da vida. Você precisa de estar perto do Pai. Há coisas que não dá para explicar, mas que só vive quem conhece. Há uma paz que excede todo entendimento, que você só ganha quando Deus mora em ti. Você acorda preocupado, dorme chorando, acorda cansado, passa todo o dia exausto e a vida continua sempre a mesma. Você acha que tem tudo, você acha que está completo porque nada te falta, você acha que pelas coisas que você tem, você já não precisa de absolutamente nada, nem de ninguém, e ainda mais de Deus. A palavra que vem dizer em Mateus capítulo 5 versículo 3: Felizes os que têm consciência da sua necessidade espiritual. E ainda vou completar com Apocalipse 22:14: Felizes os que lavam as suas vestes compridas, para que tenham autoridade de entrar na cidade, para que tenham autoridade de ir até a árvore da vida, e para quem tem pela cidade pelos seus portões. Só ganha a salvação, só ganha a vida eterna aquele que, primeiro, reconhece a sua necessidade espiritual, segundo, lava continuamente as suas vestes. Como assim lavar continuamente as minhas vestes? É você persistir em tornar-se branco. Eu não digo branco aqui no sentido de cor, nem de raça, não. No sentido de tornar aquilo que é branco cada vez mais branco. É como se você tivesse a lavar uma peça de roupa mesmo, que essa peça de roupa é a roupa que você veste, mas você tem que perceber quando você não tem Cristo, você está com essa roupa imunda, você está com essa roupa suja, mas quando você vai para Cristo, você continuamente lava. Todas as vezes que você se abstém do pecado e se achega a Deus, todas as vezes em que você deixa de fazer aquilo que a tua carne pede, que são os desejos da carne, quais são? São ditos aqui em Gálatas, no seu capítulo número 6, 5, desculpa, 5, 20, Gálatas 5, 22, desculpa, 19, diz assim: as obras da carne são claramente vistas. Elas são seguintes: imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, feitiçaria, inimizades, conflitos, ciúmes, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como estas. Estou a advertir-vos a respeito destas coisas, do mesmo modo como já vos adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está a dizer Paulo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. E você, ao se achegar a Cristo, você se lava continuamente. Irmão, eu era anteriormente arrogante, eu era orgulhoso, eu era mentiroso, eu era feiticeiro, eu era. Podemos aqui citar tantos exemplos, tantos. Só está a citar aqui vários exemplos para dizer o pecado que nós temos, mas que ao nos achegar a Cristo, esse pecado deve partir de nós, esse pecado deve se afastar de nós, esse pecado deve se abster de nós. Sabes o porquê? Porque você ganhou consciência da tua necessidade espiritual. Você ganhou consciência de que você precisa de Deus. Por quê? Porque se você não precisa, tá bom. Sabes o que a palavra diz para ti que não precisas? Diz assim, Apocalipse 22:11, que o injusto continue em injustiça e que o imundo continue na sua imundície, mas que o justo continue em justiça e que o santo continue em santidade. 12. Venho depressa, e a recompensa que darei está comigo para retribuir a cada um conforme as suas obras. Se você pratica maldade e você não quer reconhecer, tá bom, continua. Mas lembra-te de uma coisa:
no final o Senhor recompensará cada um conforme aquilo que deu. Vocês só vão te recompensar de acordo às obras que tu fizeste. Se fizeste obras boas, serás recompensado com coisas boas. Mas se fizeste coisas más, tiveste obras más, então só serás recompensado com aquilo que é mau. Não espera semear uma semente de figueira e colher de uma oliva. E colher azeitona, esquece. Não pensa que da oliveira vais conseguir o figo. Esquece. Aquilo que você semeia é aquilo que você colherá. Amém? Tenha consciência de que Deus cobrará por aquilo que você dá. Então, a esperança para a qual os cristãos foram chamados mora em perceber que estão aptos para o reino dos céus. Como assim? A palavra que vem nos dizer em Filipenses, é Filipenses mesmo? É Filipenses, sim. Filipenses 2:12 diz assim: Portanto, meus amados, assim como sempre obedeceram, não apenas durante a minha presença, mas agora muito mais prontamente durante a minha ausência, persistam em produzir a vossa própria salvação, com temor e tremor. Atentem só para essa última parte. Persistam em produzir a vossa própria salvação, com temor e tremor. Pensa, embora você é justificado pela fé, mas quando você reconhece o teu pecado, é batizado, logo passa a morar em ti o Espírito Santo. E o Espírito Santo manifesta as suas obras, ou as obras da sua presença no teu corpo. E quais são esses frutos? São a paz, o amor, a benignidade, a humildade, a mansidão e muitos outros, descrito em Gálatas 5:22, e muitos outros. E Paulo aqui vem dizer: persista em produzir a vossa própria salvação com temor e tremor. Por que ele vem nos dizer isso? Porque claramente, pese embora nós somos justificados pela fé, mas o linho que fala aqui em Apocalipse 19, no versículo 8, que a noiva se veste, é exatamente isso. Os teus atos justos. Porque você recebeu a Cristo, você agora passa a praticar aquilo que você aprendeu dele, ok? Mas a esperança para a qual nós fomos chamados é muito maior do que isto. É muito maior, mas isso aqui é só uma base para poder compreender aqui o que é completo, amém? Isso aqui é só uma base para você poder compreender que a esperança para a qual os cristãos foram chamados não acaba aqui na terra, não se limita simplesmente àquilo que é terreno. Não, vai muito mais além. Cada um veio aqui no mundo com seu propósito, isso é verdade. Mas ninguém foi proibido de ir para os céus. Afinal, a palavra vem nos dizer continuamente que nós devemos nos arrepender, porque o reino dos céus já é chegado. O casamento do Cristo está próximo, mas ele só virá buscar a noiva que estiver adornada para participar com ele daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é cheio de amor e de graça e misericórdia, daquilo que é cheio de glória, mas completo pela humildade, daquilo que é sobrenatural, mas que não é compreendido pelos olhos humanos. Sabes o porquê? Porque o coração do homem não consegue perceber aquilo que o Senhor colocou de eterno nele. Peço, embora nós temos a eternidade, mas nós não conseguimos compreender a 100% do que é eternidade. Mas nós podemos compreender que é sobrenatural.
Em Apocalipse vem nos falar que o diabo foi vencido. O Senhor venceu. A multidão louva ao Senhor, porque Ele agora reina e reina para sempre. E veio buscar a sua noiva. Mas Ele só leva aqueles que estiverem preparados. Mas você para estar preparado, você precisa vestir-se. E as roupas que você veste são exatos e justos, conforme dito em Apocalipse 19:8. A roupa que você se veste, que você se adorna, são os teus atos de justiça, que justificam a presença que está na tua vida. Amém? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e que a palavra vos tenha tocado. Porque agora nós podemos perceber que não basta só ouvir, é necessário praticar. Não basta só praticar, é necessário persistir, é necessário perseverar. Porque vocês receberam de Cristo não só o crer, mas também o sofrer por Ele. Ou seja, aquilo que é sofrimento para Cristo, também é sofrimento para vocês. O que é sofrimento para vocês, também é sofrimento para Cristo. Porque são um só corpo e uma só carne. Amém? Ainda que vocês tenham que sofrer, mas se esse sofrer seja por uma causa de Cristo, bem-aventurados vocês são. Sabem por quê? Porque vocês ganharam a vida eterna, porque é para isso que vocês estão reservados, porque é para isso que vocês se guardam. Amém? A palavra vem dizer assim em Apocalipse 26: Feliz e santo é todo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com eles durante os 1000 anos. São vocês que participam da primeira ressurreição, que não se contaminam, que permanecem fiéis até o fim. Amém? Amém? Muito obrigado, meus amigos. Meu nome é Manuel Lima, eu espero que esteja tudo bem com vocês. E estamos daqui até ao próximo vídeo. E eu fui! Tchau! Paz e graça a todos vocês.